Deus, a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Senhor, nós estamos hoje desde cedo te convidando para habitar no meio dos nossos louvores. Não somos nada, somos pó. Nós somos indignos, somos pecadores, mas estamos aqui neste sábado somente pela tua graça. E pela tua graça nós te bendizemos, pela tua graça nós te adoramos, pela tua graça nós declaramos vida onde há morte, pela tua graça nós declaramos saúde onde há doença, pela tua graça nós declaramos reconciliação onde há separação. Senhor, estamos aqui hoje só para te louvar, só para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor. Senhor, nós não estamos aqui nesta manhã para reclamar daquilo que nos falta. Nós não estamos aqui nessa manhã para dizer, nossa Deus, essa semana foi bem difícil, né? Não, nós estamos aqui nesta manhã para te agradecer, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor esteve presente, o Senhor esteve conosco. Nós estamos aqui nesta manhã para te agradecer por este lugar, por essa igreja, por essa comunidade. Te agradecer por cada um que está aqui hoje, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui hoje. E aonde há tristeza, hoje nós declaramos alegria em nome de Jesus. Porque hoje a gente só quer agradecer. Hoje a gente não quer pedir nada. Hoje a gente só quer... A única coisa que a gente quer pedir é que a tua presença reine e habite neste lugar. E que ela seja manifestada e sentida no coração e na vida de cada um que está aqui. Senhor, a tua presença é tudo aquilo que a gente busca neste lugar e através dessa canção. Que falte nossas vozes, mas que não falte sinceridade no nosso coração em te buscar e em te agradecer. E mais uma vez eu entrego a cada um de nós aos seus cuidados. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração. E muito, muito, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é soberano, o Senhor é eterno. E eu quero te agradecer porque um dia o Senhor morreu numa cruz, mas o Senhor está vivo e é sobre essa ressurreição que a gente prega. É sobre essa ressurreição que a gente vive e é sobre ela que a gente quer finalizar cantando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Feliz sábado, igreja. Pode se assentar. É bom que enquanto vocês se sentem, eu me recomponho aqui, que o louvor emociona a gente. O louvor tem esse poder de emocionar. Seja bem-vindo à Central de São Paulo. Que alegria ter você aqui hoje. Seja bem-vindo à casa onde todos são bem-vindos. A casa onde as gerações convivem, se respeitam, e onde diferentes visões, porque nós não somos todos iguais, se encontram no mesmo propósito, Jesus Cristo. Essa casa aqui, tudo que é feito, desde o Ministério do Louvor, o Ministério das Crianças, os jovens, os adolescentes, o nosso Clube dos Bravadores, o Clube dos Aventureiros, o Ministério 60+, tudo que é feito nessa igreja, nos mínimos detalhes, é feito para a honra e glória de Deus. E a nossa oração tem sido, e eu queria te convidar também para que essa seja também a sua oração,
que Deus continue usando essa casa como parte da missão que Ele tem preparado para cada um de nós. É assim há pelo menos 100 anos. A Central tem se prostrado a serviço do Senhor há pelo menos 100 anos. Mas a gente não quer mais 100 anos para que a obra de Deus seja feita. A gente quer entregar todos os nossos serviços, os nossos talentos na mão dEle, para que coisas maiores sejam feitas. Nós queremos entregar os nossos ministérios, os nossos projetos, para que nós sejamos apenas instrumentos na mão de Deus. E como instrumentos, nós temos responsabilidades. E para ser sincero, eu diria até que nós temos necessidades. Hoje a Central passa por desafios operacionais, onde a gente precisa manter algumas iniciativas dando continuidade. Frente aos planos que a igreja tem, frente às inovações, aos novos projetos a serem feitos. E em meio a essas dificuldades, em meio aos desafios que se colocam à nossa frente, o que a gente quer fazer, assim como Abraão fez naquele monte, depois de quase sacrificar o seu próprio filho, qual que foi o nome que ele deu para aquele monte? Deus proverá. O Senhor proverá. A Central é o lugar onde Deus provia há 100 anos atrás, onde Ele provém hoje e onde Ele proverá quando for necessário. Eu queria te convidar a fazer parte de tudo que tem acontecido aqui, com seus recursos, com seus talentos, com o seu tempo, com a forma que você preferir. A gente vai agora para o momento das nossas ofertas. Ali à frente você tem o nosso QR Code. Caso você participe desse momento, a gente leva muito a sério aqui a forma como a gente dá destino aos recursos que são alocados. Caso você não discrimine como você quer utilizar esse recurso, a gente sequer utiliza ele aguardando essa discriminação. Então o pedido que eu te faço é, assim que a sua oferta foi feita, mandar para esse WhatsApp, mandar para o e-mail que está ali à frente, uma das duas opções. Ou então, caso você queira de fato apoiar o caixa da igreja e permitir que a igreja administre esse recurso de acordo com as diferentes iniciativas que nós temos, basta você colocar o 07 ao final da sua oferta e a gente vai dar o direcionamento para as diferentes iniciativas que acontecem aqui. Então, ou o comprovante direcionando para um projeto, ou o 07 ao final da sua transferência. Veja, nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Toda a obra, tudo que está acontecendo aqui é dele, e a oferta também é dele. A Central é o lugar onde há 100 anos Deus provia, onde hoje Ele provém e onde Ele sempre proverá. Feliz sábado. Sou teu Deus, meu Pai, posso sentir tua mão a me amparar, em cada momento tu estás lá, cuidando em mim, guardando. És meu Deus.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Eu queria convidar você a ficar em pé novamente, para que a gente possa louvar Deus juntos. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas
sei quanto o Espírito Santo tem incomodado a sua mente, tem te despertado de madrugada. E às vezes você pode pensar, nossa, eu só queria dormir. E talvez seja o Espírito Santo te convidando para orar, te convidando para buscar. Porque Ele está vindo, Ele está vindo. Amém. Ele está vindo. Amém. E Ele quer nos achar preparados. Ele busca encontrar corações sedentos pela sua volta. Ele busca encontrar pessoas de mãos dadas aqui, só esperando o dia que Ele vai surgir lá no céu, com poder e grande glória. E sabe aquela pessoa que você perdeu? Ele há de ressuscitar. Sabe aquela doença que para você hoje é incurável? Ele virá com a cura. Mas Ele busca pessoas que estão procurando a santidade. Ele busca por corações que clamam e que têm sede da sua presença. Tu que estás assentado no trono, sempre soberano,
Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Espírito Santo, por estar aqui. Obrigado por fazer-nos sentir a Tua presença. Nós vamos abrir Tua palavra. Que tudo que seja dito aqui seja traduzido pelo Teu Espírito nessa tarde, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Eu acho que às vezes a gente não sabe o que está fazendo, sabe? Eu acho que as pessoas que sobem ali para cantar e a gente se conhece tanto, eu acho que enquanto elas estão ali, elas não sabem o quanto o Espírito Santo as tem usado. Hoje me pegou. Eu acho que vai chegar um dia que a gente vai vir aqui e vai louvar, e vai estudar a palavra, e vai querer louvar mais, e vai querer estudar mais a palavra, e a gente não vai querer ir embora, sabe? Porque a gente não vai querer se afastar da presença dele, porque ela vai ser percebida e sentida aqui, e a gente vai ficar aqui. Eu acredito e eu sonho um dia que isso aconteça. Eu acredito no avivamento do Espírito Santo nesta igreja, nessa nação. Eu creio nisso. E às vezes a gente sente falta disso, sabe? Eu ia começar com uma fala tentando pegar uma ilustração para conectar vocês. A ilustração era boa, mas não precisa. Abre sua Bíblia em Atos 13. A gente está na série estudando Atos. E a gente vai ler um pouquinho do livro de Atos juntos hoje. Atos 13, verso 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O capítulo 13 de Atos é muito importante. É no capítulo 13 de Atos que, enfim, a última parte da grande comissão de Jesus começa a se cumprir. A grande comissão de Jesus foi dada em Atos 1, verso 8. Nós estudamos Atos 1, verso 8, na primeira temporada dessa série, Uma Igreja Possível, em 2023. Diz assim, repara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você precisa acreditar que nos será dado poder através da terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Às vezes eu acho que a gente não acredita muito nele. A gente não tem familiaridade com ele. A gente não foi ensinado a experimentá-lo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Esse verso, ele resume a estrutura do livro de Atos. O livro de Atos é narrado a história da igreja primitiva, saindo de Jerusalém, indo para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Mas não foi simples. Não foi
sem grandes dificuldades. Porque havia uma dificuldade no coração dos primeiros apóstolos, de reconhecer que Deus também queria salvar, para além de Jerusalém. O grande problema da missão da igreja do primeiro século estava nos crentes, nos melhores crentes, nos mais zelosos crentes, nos mais tradicionais crentes, nos mais conservadores crentes. Estes foram os grandes vilões e emperradores do avanço e do progresso do evangelho e da missão de Cristo Jesus. Havia um medo no coração deles. Se pregarmos aos helenistas, vai que eles queiram frequentar a nossa igreja. E aí, o mundo vai entrar na nossa igreja. E esse medo demoníaco de que o mundo vai entrar na igreja, foi o grande emperrador do avanço do evangelho. Graças a Deus, não existe mais nos nossos dias, mas havia na igreja do primeiro século. Jesus disse que eles tinham que cumprir a missão até os confins da terra, mas só no capítulo 8 é que eles saem de Jerusalém, porque eles não concordavam com a ideia de que Deus também queria salvar o samaritano. O samaritano é uma fé de outra matriz, não é da matriz certa a nossa, é de outra matriz. Os samaritanos são impuros e idólatras. Aos samaritanos nós desejamos que morram, mas Deus também queria salvar os samaritanos. Apesar de toda a tradição da fé judaica dizer que não havia para eles salvação, de repente Cristo Jesus e o seu evangelho traz a boa nova de que também haveria salvação para aqueles que a igreja dizia que não haveria salvação. Entende a dificuldade do crente? Se coloca no lugar daqueles crentes. Não vamos julgar eles. Se coloca no lugar deles. Eles cresceram a vida toda entendendo que não havia salvação para o samaritano. Como é que agora vem um pregador dizendo que Deus também quer salvar o samaritano? Esse pregador é um herege. Mas não só os samaritanos. Deus queria salvar até os confins da terra. O evangelho começa a ser pregado aos samaritanos, com Jesus, naturalmente, mas depois, na igreja do primeiro século, depois de estabelecida a igreja em Jerusalém. E depois da morte de Estevão, porque Estevão entendeu aquilo que os apóstolos não tinham entendido, que a igreja de Cristo Jesus, ela era inclusivista e não exclusivista. Não era sobre aqueles que se tornassem como nós, mas nós querendo salvar aqueles. Estevão foi morto pelos crentes por causa disso. Foram os religiosos que mataram Estevão. Especialmente um sujeito chamado Saulo, que era um crente raiz. Não era Nutella, era raiz. É destes que a gente tem que ter um pouquinho de receio. Historicamente no texto bíblico. Mas depois que o Estevão morre, há uma crise em Jerusalém, eles são expulsos. E Atos 8:1 e Atos 8:4 diz que eles são dispersos pela Judéia e pela Samaria, e por onde iam, anunciavam o evangelho de Cristo Jesus. Precisou o Espírito Santo trazer uma crise para dentro da igreja, para que eles pudessem sair a fórceps para pregar para os samaritanos. Então, Atos 1:8 começa a se cumprir em Atos 8:1. Mas ainda era insuficiente, porque ele só estava sendo pregado até a Samaria. Filipe vai pregar no capítulo 8, mais adiante, para o eunuco, que vai para a África, mas ainda com muita resistência, de maneira que os líderes do estabelecimento religioso, que ficavam sediados na sede administrativa da mantenedora da igreja em Jerusalém, mandou observadores lá para Samaria para ver o que o Filipe estava pregando. O evangelho, ele avançava sob suspeitas dos próprios seguidores de Cristo. No capítulo 9, Deus entende que precisa de um reforço para que o evangelho fosse anunciado até os confins da terra. Ele precisava de alguém que tivesse noções da cultura helenista, não só da cultura religiosa. Ele precisava de alguém que tivesse mente peregrina, que tivesse mente aberta, que tivesse não mente tacanha e fechada na sua própria religiosidade. Sabe? Essa gente assim, pequena, tacanha, mente aberta. Paulo era esse sujeito.
que era fiel aos princípios, mas que tinha sido ensinado por ter nascido no contexto da diáspora, em Tarso, cidade não sem significância da Cilícia, ele havia sido educado na cultura helenista também. Paulo falava 4 línguas: aramaico, hebraico, grego e latim. Tinha pelo menos 4 formações: a boa teologia aos pés de Gamaliel, a formação em filosofia, as escolas filosóficas que estavam sediadas especialmente o epicurismo e o estoicismo. Muitos dos seus trechos da sua literatura têm reflexos da literatura especialmente estoica, um pouco da epicurista também, especialmente quando ele narra no capítulo 15, no verso 32, quando ele fala sobre já comemos, já bebemos, que adianta agora se morrermos? Se morrermos, essa é uma fala bastante epicurista, que é presente em literatura de filósofos e nos textos de Epicuro. Ele tinha saberes para além, mente peregrina, ele peregrinava no saber. Ele também era formado em retórica e alguns teólogos vão dizer que ele também era formado no direito. Um elogio aqui aos nossos tantos advogados que estão aqui e que frequentam a nossa igreja e que tornam esse lugar também mais possível. A gente acredita que ele tivesse formação em direito porque quando ele vai explicar a salvação, ele faz em glossário forense. Ele explica a salvação com o vocabulário do direito. Ele explica a salvação nos termos da justificação pela fé. E essa ideia de justificação, ela é forense. É este sujeito que no capítulo 9, que nós estudamos na temporada passada, é chamado de forma soberana por Deus. É Deus que o encontra, não é ele que encontra Deus. É Cristo Jesus que o encontra na estrada de Damasco, não é Paulo que encontra Jesus. E ele de forma irresistível é levado até Ananias. E quando ele chega em Ananias, é dito a ele, é comunicado a ele o seu chamado. Diz no capítulo 9, verso 15 e 16, que o Senhor fala a Ananias: vai cuidar dele, porque este homem foi chamado por mim para experimentar a perseguição no meu nome e para pregar aos gentios e aos confins da terra. É esse homem. O chamado de Paulo aos confins da terra foi dado no capítulo 9. Mas ele só é permitido ser cumprido agora no capítulo 13, você vai entender comigo. Do capítulo 9, em que Paulo foi chamado, até ele poder ser autorizado pela igreja a cumprir o seu chamado, que Deus já o havia revelado a ele, no capítulo 13, nesse capítulo que vamos continuar lendo, houve muita coisa na vida de Paulo. Porque Paulo não compreendia o seu chamado tão bem na realidade das circunstâncias que vivia. Deus o chamou para uma coisa, mas a igreja impedia ele de cumprir a sua missão. Ele vai a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é proibido de pregar. Ele é expulso de Jerusalém. Mas ele tinha convicção do seu chamado. Ele nunca, quando expulso pela igreja, ou quando condenado ou criticado pela igreja, ele nunca colocou em suspeito o seu próprio chamado. Ele tinha convicção do que ele tinha que fazer. Mas a igreja não permitia que ele fizesse. Então ele sai chateado de Jerusalém. E Deus o recolhe por 10 anos, lá em Tarso. Eu não tenho dúvida que nesses 10 anos, o Espírito Santo caminhou com Paulo, ensinando a ele aquilo que nós lemos nos evangelhos, porque Paulo não era discípulo de Jesus, não é? Mas também nesses 10 anos eu não consigo imaginar Paulo silenciado do seu chamado e da sua vocação. Eu consigo imaginar nesses 10 anos o Paulo pregando em Tarso, pregando naquela região. Quando chega no capítulo 10, Deus prepara o Pedro para entender o Paulo. E ele chama o Pedro, a gente já estudou isso. E ele chama o Pedro, e ele diz assim: Pedro, eu quero salvar o Cornélio, Pedro. Mas o Cornélio é gentil. Mas eu também quero salvar ele. Pedro, deixa eu te dar uma visão. Aquilo que eu considero puro, você não pode considerar impuro, Pedro. Pedro, vai lá no Cornélio. Sai de Jerusalém, Pedro. Vai lá no Cornélio. E diz que eu também quero salvar ele. E o Pedro vai, e ele sofre críticas da igreja por ir. E ele volta e tem que se explicar. Mas quando ele explica, ele reconhece, sim, Deus também quer salvar os gentios. Deus estava preparando a igreja para entender Paulo, enquanto preparava Paulo para ser o grande missionário da igreja. Porque quando os dois se juntaram, não deu match. A igreja não entendia o que Paulo queria, e o Paulo não se sentia aceito pela igreja, e eles só ficavam se batendo. O Paulo criticando a igreja criticando o Paulo, e era uma loucura. Quando chega no capítulo 11,
Aí então, Paulo está lá, e o Barnabé está numa igreja chamada Antioquia, uma igreja que foi plantada em Antioquia da Síria. E essa igreja, ela vai se tornar, na história da igreja primitiva, a mais importante igreja para as missões do evangelho no primeiro século. Por uma razão, essa igreja se torna o polo e não Jerusalém. Porque Jerusalém, ela vivia em torno da sua própria religiosidade. Antioquia era uma igreja diversa. Havia abertura cultural e multicultural. Todo tipo de gente vivia em Antioquia, que na época era a terceira maior cidade do Império Romano. Então, foi plantada uma igreja ali, mas o Barnabé não sabia muito como conduzir aquela igreja. E então ele vem para Jerusalém e fala assim: eu tenho uma ideia, eu acho que tem uma pessoa que vai saber cuidar dessa igreja, porque ele tem uma mente capaz de fazer isso, porque ele consegue conversar com essas pessoas, porque ele não é fechado na tacanhice da religião, porque ele consegue dialogar com o contraditório, porque ele consegue falar com o diferente, porque ele consegue tolerar as diferenças, porque ele consegue reunir pessoas. Esse é Paulo, é Saulo. Mas esse Saulo, a gente não sabe muito se ele ainda é do time de lá ou se ele é do time de cá. Diz que se converteu, mas ele era perseguidor. Esse Saulo aí a gente não sabe, ele é bom mesmo, a gente sabe que ele é bom, inteligente, mas será mesmo que ele é do nosso time? Tinha essa suspeita sobre Paulo, sobre Saulo. E o Barnabé banca o Saulo. O Barnabé diz assim: eu vou lá chamar ele. Ele vai lá no capítulo 11, vai lá em Tarso e fala: Saulo, eu tenho um desafio para você. O Saulo falou: não, eu não quero mais saber esse negócio de igreja. A igreja não gosta de mim, do meu estilo, do meu jeito, do que eu falo, do que eu prego. Não dá certo, eles me machucam, me ferem. Eu não quero me relacionar com isso. Chega, eu estou fazendo meu trabalho aqui, Deus me isolou aqui, Ele desligou meu microfone e eu vou seguir aqui. E o Barnabé falou: não, a gente precisa religar esse microfone aí. Vem me ajudar em Antioquia. E ele vai para Antioquia. E aí quando ele chega em Antioquia, ele trabalha ali um tempo, e é no capítulo 12 que nós estudamos, no final do 11 e no 12 que nós estudamos no sábado passado, ele é instado a levar uma oferta para Jerusalém. A igreja de Antioquia reúne uma oferta, dá para Barnabé e Saulo e fala: leva lá para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, e aí no capítulo 12, nós estudamos sábado passado, ele presencia aquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja de Jerusalém, onde havia a casa de uma Maria, mãe de um cara chamado João Marcos, e havia uma igreja reunida ali. Aquela igreja era de oração, era uma igreja que buscava a presença do Espírito, era uma igreja que se reunia para orar, e ele presenciou Herodes matando Tiago, mas ele também presenciou o poder da oração, que livrou Pedro da prisão, e ele sai de lá motivado. E o texto bíblico diz que Barnabé e Saulo, não Paulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, liderança de Barnabé. Barnabé tinha a confiança da instituição, o Saulo não, o Saulo era suspeito. Então sai Barnabé e Saulo e volta para Antioquia. E quando eles voltam para Antioquia, ele continua fazendo o seu trabalho ali, até que a igreja de Antioquia é agraciada pelo Espírito Santo. E sabe por que ela é agraciada pelo Espírito Santo? Porque ela estava em jejum e oração. E quando ele chega ali, a igreja é comunicada pelo Espírito Santo a respeito do chamado que Paulo havia recebido. Sabe, eu não sei se você já identificou o seu chamado, e era essa ilustração, que eu não vou fazer, que encaixaria com essa parte, e eu não fiz, e eu não vou fazer. Mas eu não sei, na realidade tudo isso que eu estou falando também já não estava ali mais no texto. Mas é isso, tá? Eu não sei se você já entendeu o seu chamado. A sua vocação, que vem do latim vocare, que significa chamamento. A razão pela qual viemos à existência. O Steve Jobs dizia, na biografia dele está escrito, que ele definia empreender como... Empreender é quando você encontra um problema a ser resolvido no mundo e você identifica que aquele problema precisa ser resolvido. Nem todo mundo enxerga que existe aquele problema, mas para você ele é gritante. Você pensa assim: como que ninguém está vendo que tem esse problema? E isso que começa a incomodar no seu coração faz com que você queira viver para resolver aquele problema. Então empreender é quando você descobre um problema a ser resolvido na sociedade e dedica a sua vida para tentar resolver aquele problema. Eu gostaria de definir vocação assim: vocação é quando você está vivendo sua vida e de repente você identifica, você enxerga aquilo que nem todo mundo está enxergando, e você fala: será que ninguém está vendo que temos que resolver isso? E você olha e não tem ninguém resolvendo, e de repente você olha para o céu e fala: Senhor, não vai ter ninguém para resolver? E ele fala assim: é você que está vendo, eu estou mostrando para você.
Já não deu para entender que se você viu é porque é você que tem que fazer? Então viva a sua vida tentando resolver esse problema. E o Steve Jobs vai dizer, se você morrer sem resolver, a sua vida pelo menos teve sentido, porque você viveu tentando resolver. Vocação é isso. Uns encontram a sua vocação muito cedo na vida, outros encontram a sua vocação muito tarde. Outros encontram a sua vocação no decorrer do caminho. Tem gente que encontra a sua vocação depois de trabalhar 30 anos numa multinacional e é demitido num corte em massa, pega a sua rescisão e não sabe o que fazer com aquele dinheiro e vai e abre um restaurante. E de repente, já aos 60 anos, ele começa a cozinhar e ele começa a se identificar com aquilo, ele começa a falar, uau, como eu sou bom nisso. E as pessoas começam a reconhecer porque o seu restaurante começa a encher. E as pessoas começam a falar, você é muito bom. E de repente ele fala, nossa, eu nasci para cozinhar, o que eu fiquei fazendo a vida toda naquele escritório? Ele só encontrou a vocação no final ali da aposentadoria. Não da vida, viu? 60 está longe ainda do final da vida. Mas há outros que descobrem a sua vocação muito cedo. Mas há tantos que descobrem a sua vocação e a sua vocação não é suficiente para viabilizar a vida, porque ele se descobriu vocacionado em algo que a sociedade da era que vive não remunera por aquilo. Então ele tem que fazer outra coisa da vida para sobreviver, mas o coração dele ainda queima. Eu conheço tanta gente que se sente vocacionado para ministérios na igreja, mas que precisam por ocupação fazer outra coisa. Por ocupação eles são CEOs de empresa, empreendedores, homens de negócio. Eu trabalho com essas pessoas aqui. Eu tenho lideranças aqui que são homens de negócios, têm empresas. Mas não é a vocação deles isso. Não é. A vocação deles está aqui. Mas é que a vida conduziu eles por um caminho em que eles se ocupam de fazer aquela outra coisa. Mas tem alguns deles que eu praticamente encontro todos os dias aqui nessa igreja. Você não trabalha não? Eu estou cumprindo meu chamado aqui. O que eu faço lá fora é minha ocupação. Eu só me ocupo daquilo para sobreviver, porque o que eu tenho que fazer é isso aqui. Eu conheço alguns. Quando é que você vai encontrar o seu chamado? Como é que a gente discerne o chamado? O Espírito Santo é que nos dá discernimento do chamado, e há pelo menos 3 maneiras dele fazer isso, e está aqui nesses versos. A primeira delas é que é apenas andando na presença do Espírito que nos é capaz ter a consciência do nosso chamado. E quando eu digo andar no Espírito, eu estou dizendo de desejar a presença dEle, de querer a presença dEle na tua vida mais do que qualquer outra coisa. Eu não estou falando de acessá-lo para pedir que Ele realize os desejos do seu coração. Eu estou dizendo de acessá-lo porque Ele é tudo o que você deseja. Você entende esse nível da sua jornada cristã? Talvez um dia você acesse isso, talvez você já acessa isso, ou talvez você nunca vá acessar isso, e é uma pena. Porque você vai viver uma religiosidade insuficiente, incompleta, porque você nunca experimentou o que é ser satisfeito na presença dEle, e a presença dEle basta. E para alguns eu estou dizendo sobre a presença dEle, e não passa nem pela cabeça o que eu estou querendo dizer pela presença dEle, porque não entendem a religião como sentir a presença dEle, entendem como saber as dogmas e as doutrinas. Quando Paulo foi instado a falar a Timóteo, ele diz assim, ele não diz assim, tem uma música linda, não é? Que fala desse verso de Timóteo, mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que Ele é poderoso. Paulo não disse assim, eu sei muito bem no que eu creio. Não é sobre professar fé na doutrina certa, é sobre professar crer na pessoa certa. Ele não disse eu sei no que eu creio, ele disse eu sei em quem tenho crido. Você entende que tem 2 lógicas de religião aqui? Uma religião que está preocupada em saber no que crê, e outra que está preocupada com outra coisa. Eu quero sentir a presença dEle, eu quero andar com Ele, e eu quero mais. E quando você sente, meu irmão, você quer sentir de novo, e ela é voluntária da parte dEle, você não consegue forjar a presença dEle. E aqui acolá Ele se revela para te mostrar, eu estou aqui com você, você não está ouvindo minha voz, mas eu estou aqui. Você já sentiu isso que eu estou falando? É o dia que todos nós sentirmos juntos aqui, a gente não vai embora desse lugar. Porque a gente vai querer mais dessa presença, porque essa presença é melhor do que qualquer coisa. Essa presença é melhor do que a cura de um câncer que vai me matar. E quando eu entendo essa presença, eu já não peço mais para Ele curar o meu câncer. Eu peço só para que Ele não me abandone, porque eu não quero sair da sua presença, porque ela é tudo. Você entende o que eu estou falando? É sobre a presença dEle bastar, meu irmão. É sobre ela ser tudo que você deseja todos os dias. Se Ele quiser, Ele vai curar. Mas não é sobre isso. É sobre Ele estar aqui e eu não quero sair da presença dEle. Porque involuntariamente meu corpo treme diante da presença dEle.
Você já sentiu isso que eu estou te falando? Você está perdendo muito tempo vivendo uma religião que não te leva a isso. E eu não estou te falando sobre forjar isso. Eu não estou te falando sobre um misticismo sobrenatural barato, não. Eu estou te falando sobre a presença real dele, que é sim percebida quando manifesta. Ou você não crê que ele se manifesta? É isso que estava acontecendo nessa igreja. Eles estavam orando e jejuando, e eles estavam sentindo tanto a presença do Espírito, que eles foram capazes de ouvir o Espírito dizer para a igreja: separem o Barnabé e o Saulo para a missão que eu estou determinando. A gente precisa ouvir mais o Espírito Santo. Nós precisamos orar para que essa igreja consiga discernir melhor a voz do Espírito, compreender mais a voz do Espírito. A segunda maneira de você compreender o seu chamado é quando a comunidade de fé, em comunhão com a sua comunidade de fé, essa comunidade de fé reconhece o seu chamado. Às vezes é duro, mas o livro de Atos não me pode deixar dizer outra coisa, eu preciso dizer isso. Quando Deus chama um indivíduo, Ele comunica à igreja desse chamado. Paulo não conseguiu ter paz para cumprir a missão até que a igreja estivesse pronta para entender o seu chamado. E às vezes a igreja demora para entender o seu chamado. Às vezes leva tempo na sua vida para você entender o seu chamado. Para a igreja entender o seu chamado. Você já entendeu, mas você tem que se calar. Porque a igreja ainda não entende. Você tem que orar e jejuar para que o Espírito Santo comunique à igreja desse chamado. Porque é só quando a igreja for comunicada desse chamado que ela reconhecerá o seu chamado. E aí ela envia. O texto bíblico diz que eles estavam orando e o Espírito Santo comunicou à igreja aquilo que já havia comunicado a Paulo. E é só quando a igreja entende isso que Paulo passa a ter uma vida não tranquila, porque ele pregava e tinha que voltar lá para Jerusalém para explicar o que estava pregando. A gente vai ver isso no capítulo 15. Ele dava uma pregadinha aqui e voltava para explicar. Ele dava uma pregadinha aqui e voltava para explicar. Aí ele tinha que sentar lá e explicar. Não, é que eu falei que não precisa circuncidar por causa disso, porque Jesus vai aceitar mesmo quem não está circuncidado. Mas como assim? Tem que circuncidar? Não, não tem. É que eu já sei que não tem. É vocês que não sabem ainda, mas vocês vão saber daqui a pouco. O Espírito Santo também vai falar para vocês que não precisa. E aí o Espírito Santo ia lá e falava para eles: não precisa. Difícil a vida do Paulo, não era fácil. Mas ele andava par e passo com a igreja, porque a unidade da igreja está acima de qualquer coisa. Ele não abria mão da unidade da igreja. Eu não vou romper. Eu não vou fazer sozinho. Eu vou no passo da igreja. E se demorar para a igreja entender, eu vou continuar aqui até a igreja entender. Nervoso, mas vou. A igreja precisa entender, a gente precisa ir junto. O texto bíblico diz... A terceira coisa, eu disse 3 coisas para ajudar a discernir o chamado. A terceira é que a gente aceita o chamado sem entender ele totalmente. A gente não sabe como, por quê e por que razão. A gente não sabe o que, nem o como, nem o porquê vai acontecer como Deus falou. Então, é só no processo do aceitar o chamado e viver o chamado, vivendo o chamado, que temos o discernimento do chamado. A gente começa a viver o chamado que Ele nos fez, e aí o Espírito Santo andando conosco vai nos dando discernimento desse chamado. É aquele amigo que fala assim: vamos ali comigo? E aí você pergunta assim: para onde? Você já sabe que a amizade não é tão... Tem amigos e amigos, né? Tem amigo que ele fala: vamos ali comigo, você pergunta: não, para onde? Como? De que jeito? Mas tem amigo que ele fala assim: vamos ali comigo, e você vai. Eu te explico no caminho. E não é nem eu te explico no caminho, é você vai entender no caminho. No caminho você vai entender. É assim que o Espírito Santo faz com a gente: vamos ali comigo, você aceita e vai. E você fala: você vai explicar no caminho? Não vou te explicar no caminho, você vai entender no caminho. O que acontece aqui com Paulo é que Paulo vai entendendo o seu chamado no caminho. Ele aceita, ele vai, ele não entende nada porque ele está tentando cumprir, a igreja não deixa, mas de repente as coisas vão entrando em ordem, vai encaixando, e ele vai entendendo o seu chamado no caminho, é no processo. Mas precisa ir. O livro Atos dos Apóstolos, na página 163, e é possível que alguém coloque na tela para a gente ler, ou é possível que eu leia aqui e você vai me ouvir. Mas Ellen White diz assim sobre esse texto, sobre esse trecho que lemos: Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz, e por intermédio dela comunica seus desígnios e sua vontade. Ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou a ela contrária.
Nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, quando esta, o corpo de Cristo, é deixada em trevas. Em sua providência, ele coloca seus servos em íntima relação com a igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmos e mais em outros a quem ele está guiando para levarem avante sua obra. Eu preciso crer? Eu preciso crer? Eu falei para o pessoal do louvor que quando eu lesse o texto de Ellen White era para eles irem lá para trás. Mas é o último texto de Ellen White, esse só é o primeiro. Então eles não precisam sair agora, pelo contrário, ainda vai levar um tempinho para eles saírem. Então eles estão voltando, ó. Eu só não falei qual era o texto, né? Desculpa. Eu não posso acreditar que o Espírito Santo fala só comigo. É muita prepotência da minha parte, não é? Eu não posso acreditar que o Espírito Santo fala comigo e não fala com você e com a igreja. Então, o discernimento do meu chamado, ele precisa ser reconhecido pelo corpo de Cristo. Deus já falou comigo, mas ele precisa falar com o corpo de Cristo também, para o corpo de Cristo entender o chamado. E a gente vai andar junto. Porque se eu pretender cumprir o meu chamado, sem que a igreja tenha entendido, eu vou romper a unidade da igreja, eu vou seguir um outro caminho, e é um caminho de desunião, que não é um caminho favorável àquilo que o Espírito quer fazer. Depois de ele entender que ele foi chamado, a igreja impõe as mãos e envia Barnabé e Saulo. Mas, além de aceitar o chamado, a segunda coisa que a gente vai ler que acontece, é que o Barnabé e o Saulo, quando saem para a missão, eles saem porque aceitam um chamado e são enviados pelo Espírito Santo. Mas eles criam uma estratégia de ação. Há uma estratégia de ação no cumprir da missão. Quando a gente vai para o verso 4, diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Por que desceram para Seleucia? Porque na Seleucia tinha o porto mais próximo. Então eles começaram a fazer um mapeamento da viagem. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo no livro de Atos. E eles mapearam. Então o primeiro passo foi fazer o plano de ação. Se você tem uma vocação, mas não tem um plano de carreira, você não vai a lugar nenhum. E o plano de carreira tem que estar no papel. Não está no coração, ele tem que estar no papel. E ele tem que ter metas claras, quinquenais, anuais, trimestrais. Daqui 5 anos eu quero estar em tal lugar, então para isso eu preciso daqui 3 estar aqui, daqui 2 estar aqui, e para daqui 2 estar aqui, eu preciso daqui 1 ano estar aqui, e para daqui 1 ano estar aqui, trimestre que vem eu tenho que iniciar isso aqui, eu tenho que chegar, entende? Tem que ter plano, mas esse plano não pode estar fechado, ele tem que estar aberto à sensibilidade do Espírito, porque o Espírito no meio do caminho pode mudar os planos. Por quê? Porque a gente faz o plano no mapa. E no mapa não chove, no mapa não atola o carro, no mapa não tem buraco. Quando você sai do mapa e vai para o campo de ação, as coisas mudam, são diferentes. E aquilo que você planejou nem sempre acontece, porque no dia a dia é diferente. Então no dia a dia você tem que estar aberto à sensibilidade do Espírito. Não é deixa o Espírito lá que te chamou e vai sozinho. Você leva ele com você e anda com ele, na presença dele. O plano deles envolvia Seleucia, Chipre, Salamina e Pafos. Eles continuam: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. A estratégia de Paulo, ela envolvia o mapeamento, mas ela também tinha um cronograma de ação, uma tática de ação. A estratégia e uma tática. A tática de ação era: eu vou chegar nessas cidades e eu vou pregar primeiro na sinagoga. Saulo era o Rabi Shaul, que era o nome conhecido de Saulo em Jerusalém. Ele era conhecido pela comunidade judaica mundialmente, que estava estabelecida nessas outras cidades helenistas, desde a época da diáspora. Então quando ele chegava numa cidade como Chipre, ou Antioquia da Pisídia, onde ele vai aparecer depois por mais tempo, ele ia na sinagoga e ele era reconhecido. Olha, aquele não, o Saulo era um grande erudito da fé hebraica, da teologia dos escribas, ele era um importante membro das sinagogas, e seguramente ele era recebido com muito prestígio, de maneira que não demorava muito, eles falavam: você não quer falar? Você não quer pregar aqui para a gente? Ele ia na sinagoga, mas não demorava muito, ele começava a pregar, e expulsavam ele da sinagoga, porque descobriam que ele queria converter os judeus a crer em Jesus. Aí expulsavam ele.
Outra informação, vamos continuar, olha aqui, ó. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se a eles Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa de escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. O Paulo chegou na sinagoga e sentou. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga, vendo que Paulo estava lá, que Saulo estava lá, mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, vem aqui e diz a eles. Convidava o Paulo para pregar. É difícil você pregar diante de pessoas que você admira. A vontade que der é chamar para pregar no meu lugar aqui. Hoje, por exemplo, tem alguém aqui que eu tenho essa admiração, está ali, eu queria ouvir ele, não eu aqui. Mas vocês têm que me ouvir aqui, porque era meu dia. O Paulo estava lá, eles chamaram o Paulo para pregar. Só que daí o Paulo começava a pregar umas coisas que eles não gostavam, eles expulsavam o Paulo. Outra coisa importante aqui, porque ele tinha essa estratégia. A terceira coisa da estratégia dele era montar o time. Você monta uma equipe. Era o Barnabé e o Saulo. Você percebe que a gente leu uma porção que começou Barnabé e Saulo. No meio dessa porção que a gente leu, mudou para Paulo e Barnabé. Em algum momento nessa viagem, Paulo assumiu a liderança do time, da equipe. Paulo vira o primeiro, o Barnabé vira o segundo, nessa viagem. Outra coisa importante, ele muda o nome de Saulo para Paulo, a gente vai falar dela em seguida. Mas eles estão numa equipe, quem é a equipe? Barnabé, Saulo e quem? O João Marcos, que era o filho da Maria, daquela casa que estava em oração. Lá no capítulo do sábado passado que a gente estudou. Você lembra que eles estavam em oração? A Maria tinha um filho, eles estavam lá na casa de oração, viram que o menino era um menino com potencial, pegaram o João Marcos e falou: vai comigo, com a gente para a viagem, vamos construir uma equipe, montar um time. Acontece que no meio da viagem, a viagem começou a ficar muito dura, e o menino muito novo, ele desistiu da viagem, abortou da missão, voltou para a casa da mãe em Jerusalém, para a casa da Maria. O Paulo vai ficar muito chateado com isso, a gente vai ver isso mais adiante, no capítulo 15, especialmente. O Paulo vai ficar muito chateado com esse negócio de João Marcos, mas depois eles vão se acertar e vai ficar bem bonitinho lá no final da vida de Paulo, a amizade que ele tem com o João Marcos, e o João Marcos vai escrever o primeiro evangelho a ser escrito na Bíblia, que é o evangelho de Marcos. Esse menino aqui que fugiu da missão, abortou a missão no meio do caminho, não deu conta. Mas, depois de formar a equipe, uma outra coisa que está para mim é o maior destaque, é que na visão do missiólogo, a contextualização cultural é o elemento mais importante. O elemento mais importante para se cumprir uma missão é compreender que o evangelho precisa ser contextualizado à cultura em que ele vai ser pregado. Não se prega em latim num país lusófono. Mesmo que a igreja diga que o latim é a única igreja santa, é a única língua santa. Língua é um elemento da cultura, cultura se contextualiza, o evangelho se adapta à cultura. No Brasil se prega em português, não em latim, porque se você pregar em latim, por mais que digam que é a única língua santa, ninguém vai entender. Então a gente abre mão da língua santa para pregar na língua do português. Deixa eu dizer uma outra coisa que é elemento da cultura, música. Olha só. Aí na Europa do século XVI tem um estilo de música. Aí você quer vir para o Brasil em 2025 usar o mesmo estilo de música da Europa do século XVI. Você não entende que para pregar o evangelho no Brasil, você precisa usar o elemento da cultura brasileiro para comunicar a fé. Entende o que eu estou falando de contextualização cultural? É por óbvio. Parece tão óbvio, não é? Mas parece tão difícil dizer isso para a igreja. O Saulo estava tão... Ele compreendia tanto que a missão era senhora da sua identidade e não a identidade de senhora da missão, que ele foi capaz de mudar aquilo que é o principal elemento identificador de uma pessoa. O que é? O seu nome. Ele começa o ministério como Saulo, que era o nome como ele era chamado, era o nome dele para os judeus. Rabi Shaul, o nome dele hebraico. Mas esse nome, que era a identidade dele, ela só funcionava ali. Ele foi para o mundo helenista, ele percebeu que Saulo não era um nome interessante,
que o nome dele na versão grega era mais interessante, então ele começa a se chamar de Paulo. Isso é contextualização da própria identidade, você está entendendo isso? A missão é senhora da identidade, porque a missão é senhora da igreja, porque a missão é que tem a igreja, e não a igreja que tem uma missão. Não é a igreja que tem uma missão, é a missão que por um acaso usa a igreja, mas podia usar outra coisa também. O problema é que a gente faz a missão serva de um monte de coisa, quando que ela é senhora de todas as coisas. O Paulo compreendia que a missão era senhora de todas as coisas. Se eu tiver que mudar o nome, eu vou mudar o nome. Ah, mas o nome é o que mais nos identifica. Não importa, eu vou mudar o nome, se for necessário para cumprir a missão. Agora eu vou chamar Paulo. Ele começou a tentar converter o procônsul Sérgio Paulo. Inteligentemente ele falou assim: eu também sou Paulo em grego. Ele é Sérgio Paulo, eu sou Saulo, mas agora eu vou passar a ser Paulo. E desse capítulo em diante você nunca mais vai ver ele sendo chamado de Saulo, ele vai ser chamado de Paulo. É que a gente acabou de ver onde muda o nome dele. Está vendo que legal? A gente lê a Bíblia, às vezes um pouco aqui, um pouco ali, não entende nada. A gente tem que pegar a Bíblia e ler. Lê a Bíblia. Esse é o método expositivo do texto. Lê a Bíblia. Aprender da Bíblia, ser devoto da Bíblia. E aqui ele muda com essa intenção missiológica. Mas há um último elemento, que quando a gente vai à missão, a gente precisa estar preparado para a oposição espiritual direta. Porque quando você sai para cumprir o chamado, haverá oposição espiritual a esse chamado. Em Pafos encontraram Elimas, o mágico que tenta desviar o procônsul Sérgio Paulo da fé. Paulo, cheio do Espírito, confronta Elimas, que fica cego. Resultado, Sérgio Paulo crê pelo milagre que acontece, é impactado pelo poder de Deus. Onde há avanço do evangelho, haverá oposição. Visível e invisível tantas vezes. De dentro e de fora. A de dentro é que mais dói. O chamado envolve criar estratégias, métodos e equipe, mas isso muitas vezes é ajustado no caminho. Você sai pensando em pregar com 3 pessoas na sinagoga, você termina a missão pregando fora da sinagoga com 2 pessoas, porque um abandonou e a sinagoga não deixa mais você entrar. Você planejou uma coisa, mas você estava aberto ao Espírito Santo guiar para outro caminho. Um outro elemento que precisa ser destacado nesse capítulo é que uma vez chamado e enviado, se cria uma estratégia aberta ao Espírito, mas se ajusta à mensagem que vai ser pregada. A mensagem que vai ser pregada precisa ser ajustada. Enquanto a mensagem não estiver ajustada, não pregue. E essa é a dureza de fazer a igreja entender a mensagem do Evangelho, para então pregar. Porque se você começa a pregar uma mensagem que não é o Evangelho, você prega aquilo que não é o que tem que ser pregado. E você faz mais desserviço do que um bom serviço. Quando a gente não vai ler, porque é um bloco grande, você pode ler em casa, mas do verso 16 em diante, algumas coisas acontecem. No verso 16 é dito assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E ele começa um sermão. Esse é o primeiro sermão de Paulo no livro de Atos, de 3 sermões. Esse sermão ele está pregando para uma comunidade judaica. Então ele elabora o seu sermão por um caminho, porque o que define o que Paulo, a forma como Paulo vai pregar, é a audiência. O que define a forma, não a mensagem. A forma como a mensagem vai ser pregada é a audiência. Para uma audiência eu prego de um jeito, para outra de outro. Para uma audiência eu prego com uma roupa, para outra de outro. Para uma audiência eu prego por um caminho bíblico, para outra audiência eu prego por um caminho a partir do conhecido da cultura. Atos 17, Paulo faz um sermão em Atos 17, o segundo, e é totalmente diferente do Atos 13. Em Atos 13 ele está pregando para crente, então ele usa a Bíblia. Em Atos 17 ele está pregando para não crente, então ele não cita um verso da Bíblia e ainda cita trechos de uma música secular pagã, um hino a Zeus, para pregar o Evangelho. Para um público eu prego de um jeito, para outro de outro. Para um público eu uso um nome, para outro público outro. Por quê? Porque a contextualização é o elemento principal da missão. Não é uniforme, não tem um jeito só. Meu irmão, não se apegue ao jeito, se apegue à mensagem. Crente que é apegado ao jeito, dificilmente cumpre a missão. Você tem que ser apegado à essência, ao princípio e à mensagem, não ao jeito. Não, pastor, a mensagem é essa, mas com essa roupa aí não bote. A mensagem até está certa, mas com esse cabelo aí. A mensagem até está certa, mas não podia ser de tênis. A mensagem pode até estar certa, mas usou essa música, que é um trecho secular, não se faz isso, né, pastor? Usando essa música do mundo, dessas pessoas promíscuas.
a mensagem precisava ser ajustada. Do verso 16 ao 25, Paulo faz uma introdução, ele conta toda a história dos patriarcas, desde Abraão, Moisés, Davi. Depois ele mostra Jesus como o cumprimento da promessa. Olha o verso 32 e 33. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele termina, ele vira e fala assim, ó, sabe tudo aquilo que o Abraão, que os nossos antepassados, tudo aquilo que a gente aprendeu era sobre Jesus, e ele morreu e ressuscitou. Essa era a pregação de Paulo, era cristocêntrica, Cristo estava no centro, o evangelho estava no centro. Ajustou a mensagem para seguir a missão. Dos versos 26 ao 39, ele destaca a mensagem central, a morte de Jesus pelos líderes de Jerusalém, a ressurreição como a prova de que ele era o Messias. Quando chega no verso 38 e 39, ele faz aquilo que para mim é o principal ajuste na mensagem, porque ele está pregando para uma igreja, para uma comunidade de crentes. Olha o verso 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Enquanto não estivermos pregando isso, não preguemos. Enquanto o nosso sermão for legalista, não preguemos. Enquanto a obediência da lei for pregada como condição para a salvação, não preguemos. Primeiro ajusta a mensagem. É a graça de Cristo Jesus. É o evangelho de Cristo Jesus. Aí a gente começa a pregar. Sabe, em Romanos 3, verso 19 e 20, Paulo explica o papel da lei. Ele diz que a lei existe para nos condenar a todos e para revelar o nosso pecado. Única função da lei, duas. A lei mostra que está todo mundo perdido. Não tem nenhum aqui que está conseguindo, meu irmão, desculpa, parabéns pelo seu esforço, mas não está conseguindo. E não vai conseguir. Porque haverá imperfeição em você até a glorificação. Você será habilitado a cada vez mais conseguir, mas não no suficiente que se precisa para ser salvo. Você entende isso? A lei serve como um espelho, e é o mais clichê dos exemplos. O espelho mostra que o meu rosto está sujo, mas o espelho não limpa o meu rosto. A lei mostra que eu estou em pecado, mas ela não consegue resolver o meu problema. Ela consegue forjar uma solução, que é, olha só, você está pecando nisso, então aí você começa a tentar se esforçar para parar de pecar nisso. Você fica negociando com a lei, mas o seu coração não é transformado pela lei. Só Cristo Jesus pode transformar o seu coração. O que a lei está dizendo? A lei está dizendo assim, como um espelho: você é um pecador que suja o seu rosto, e o seu rosto está sujo aqui, eu estou te mostrando. Agora vai para Jesus, para Ele resolver o seu coração. Não é aqui comigo, é com Ele. O legalista não vai, o legalista fica aqui tentando fazer o espelho resolver a sujeira do rosto. Enquanto que o antinomista, quando o espelho mostra a sujeira, ele quebra o espelho, para não ter que ver a sujeira mais, nem limpar a sujeira. Ele quebra o espelho, fala, não serve, esse negócio de espelho aqui eu não gosto, tira esse espelho daqui, quebra. Duas heresias, o legalismo e o antinomismo. Aquele que acha que é a lei que salva, e aquele que acha que a lei não tem papel nenhum no processo, que não serve para mais nada, que tem que jogar fora. Duas heresias. Enquanto uma delas duas estiver sendo pregada, não pregue. Ajusta a mensagem. Por fim, depois de pregar esse sermão, o povo, verso 42, ao saírem eles, depois que terminou o sermão do Paulo, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Eu fico imaginando se o Paulo viesse pregar aqui para a gente, no sábado seguinte a gente ia falar, Paulo, prega esse mesmo sermão de novo, e no outro sábado, Paulo, prega de novo aquele mesmo sermão, até eu entender, até eu me convencer, até eu me converter, prega de novo. Você viu que coisa incrível? Ele terminou o culto no sábado, quando ele estava saindo, ele falou, ô Saulo, você não pode vir sábado que vem pregar de novo, a mesma coisa, a gente quer assistir tudo de novo. Hoje a gente manda assistir lá no YouTube, daí não precisa mais ficar repetindo, mas não tinha o YouTube, então ele tinha que pregar de novo. Só que diz que quando ele vem pregar de novo, aqui vem a parte mais importante, porque aqui é onde é definida a missão de Paulo. Quando ele vai pregar de novo,
Olha só o verso 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Não era mais os crentes da sinagoga que vieram, veio toda a cidade, aqueles que as pessoas nem gostavam que viessem na igreja. Começou a vir todo tipo de gente, os crentes e os não crentes. Todo mundo queria ouvir sobre a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus abre as portas da igreja. Porque a graça de Deus diz que cabe mais gente aqui. Porque a graça de Deus diz é para todo mundo, até para aqueles que a igreja falou que não era, até para aqueles que a igreja falou que ia para o inferno, até para estes a graça de Deus também está disponível. Venham todos. E todos foram. Mas quando todos vieram, sabe o que os crentes fizeram? Ficaram felizes e falaram: é isso, Senhor, Espírito Santo, anda para o nosso meio e vamos junto. Não. Sabe o que eles falaram? Sabe o que eles falaram? Está errado isso aí que o Paulo está pregando, hein? A vida toda a gente pregou que essas pessoas não iam ser salvas. Aí ele vem dizer aqui que Deus vai aceitar elas assim, que tem graça para elas também. Tatanana. Verso 45. Mas os judeus, os crentes, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Você viu o que os crentes começaram a fazer? O Paulo pregava, depois eles iam lá e pregavam. Está errado, não é isso não. Mas o Paulo falou que vai ter salvação. Não, não vai ter não. Está escrito aqui, ó. A gente tem na lei aqui, ó. Não vai. Está errado. Verso 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Deixa eu te falar esse verso aqui. Você devia grifar no teu coração, colocar numa placa na tua casa. Porque é nesse momento que Paulo compreendeu, teve o discernimento do chamado dele. Foi aqui que ele entendeu a missão dele. Até aqui ele não estava entendendo. Porque lá em Atos 9, 15 e 16 foi dito que ele seria apóstolo aos gentios. Mas ele não sabia como isso ia acontecer. E aí ele continuou tentando, mas chegou uma hora que a igreja expulsou ele. Falou: não queremos mais você aqui. A gente não quer que você pregue essas coisas. Só que nesse mesmo momento que a igreja disse: nós não queremos ouvir isso aqui, a igreja estava cheia de um outro tipo de gente que queria ouvir isso aí. E quem era esse outro tipo de gente? As pessoas do mundo. Sabe essa coisa igreja que a gente fala da igreja e do mundo? Pois é. Os crentes não queriam o evangelho, mas os do mundo queriam. E a igreja estava cheia dessa galera do mundo. Lotada estava a igreja. Foi aí que o Paulo entendeu: já sei. Não é para eu ficar pregando para esses crentes aqui. Estou perdendo meu tempo e apanhando. É para eu pregar para essa galera aqui. Porque quando essa galera aqui ouve o evangelho, eles dão glória a Deus. Enquanto estes, quando ouvem o evangelho, se irritam. Agora eu entendi porque Deus falou que eu seria apóstolo aos gentios. Porque eles receberiam a graça de Cristo Jesus com muito mais alegria. Porque eles entenderiam melhor e primeiro. E sabe por que esse verso é importante, que você tinha que colocar um quadro na tua casa? Porque deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não sabia. Você não é judeu. Eu não sou judeu. Eu sou gentil. E foi graças a esse Paulo, que era chamado pela igreja de liberal, progressista, que o evangelho chegou até a gente. Se dependesse da igreja de Jerusalém, dos crentes raiz conservador, você não podia estar aqui ouvindo o evangelho. Mas graças a Deus por Paulo, que entendeu. Essa graça que tornou possível o evangelho chegar para você, meu irmão, é que eu e você como igreja precisamos viver para que ela chegue para quem está lá fora. Porque é para eles serem salvos também. É para eles caberem aqui dentro também. O problema é que a gente entra na igreja com a porta aberta e tranca ela pelo lado de dentro. Não faça isso. É aqui que o evangelho se inclinou para a gente.
É aqui que o evangelho começa a ser cumprido, Atos 1:8, a última parte, os confins da terra, porque Paulo caiu a ficha, ele tinha um chamado, mas ele não compreendia, então ele andava no Espírito, e conforme ele ia vivendo o seu chamado, o Espírito Santo ia discernindo na mente dele o seu chamado, a sua vocação. Você entende? É no meio do caminho que ele entendeu. E quando ele entendeu, diz que ele falou ousadamente para a igreja: olha, vocês tiveram a chance de vocês, eu preguei, vocês não quiseram, então é o seguinte, não prego mais para vocês, eu vou pregar para essa galera aqui, porque eles estão entendendo melhor o rolê. Duro isso, né? Que forte essa decisão do Paulo, que intrepidez. Só alguém que está muito seguro da presença do Espírito Santo na sua vida para fazer um negócio desse. Tem que estar muito seguro, tem que estar muito assim, ó, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se não tiver assim, você imagina o prestígio que ele está abrindo mão. Ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso. Olha o que ele está abrindo mão. Ele disse: isso para mim é lixo, em Filipenses. Quando eu conheci Jesus, todo esse prestígio institucional da igreja virou lixo, porque eu sou fiel ao evangelho de Cristo Jesus. Você entende esse homem? É graças a ele que o evangelho chegou para mim e para você, graças ao Espírito que o usou. Verso 47: porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Cristo Jesus quer salvar mais gente do que você gostaria. Cristo Jesus quer salvar aquelas pessoas que você não quer salvar. Cristo Jesus quer salvar aquelas pessoas que você condenou ao inferno. Cristo Jesus quer salvar, porque o texto bíblico diz, na carta de Pedro, que Ele está demorando para voltar, porque Ele não quer que nenhum se perca. E se Ele não quer que nenhum se perca, eu também não quero. Tem gente que gosta, tem fetiche por punir. Tem crente que se Deus parasse aqui, ó, eu vou destruir Sodoma. Sabe o que tem crente que faria? É isso mesmo, Senhor, eu vou com o Senhor, tem que acabar com esse povo mesmo, tá essa promiscuidade, Sodoma, vamos destruir. Esse é o crente do diabo. Porque quando Deus chegou para Abraão para dizer: vou destruir Sodoma, o profeta que tem o coração onde Deus tem o coração, o que ele falou para Deus? Não destrói não, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Mas eles sabem sim. Não sabem. Se tiver 50 justos lá, o Senhor salva todo mundo? Não é salva os 50 justos, é salva todo mundo. O que Deus falou? Se tiver 50 justos eu salvo. Mas não tem. Aí o Abraão falou: e se tiver 40? O Senhor salva todo mundo? Ele começou a discutir com Deus, meu irmão. Você está entendendo o que o Abraão fez para salvar os pecadores? Que estava tudo errado mesmo? Você entendeu o que é? Entendeu ter o coração onde Deus tem o coração? O seguidor de Cristo Jesus quer salvar, não quer punir. O povo estava lá fazendo festa no bezerro, Babilônia, tocando fogo. Deus falou: eu vou destruir. Moisés falou: se o Senhor destruir eles, matei o primeiro. Mas tem crente que se Deus falar assim: vamos destruir aquele povo lá, você viu como eles estão? Vamos destruir, eu vou junto, Senhor. Já era tarde, demorou para o Senhor chegar. O Senhor está vendo lá o que eles estão fazendo? Meu Deus do céu, ainda bem que o Senhor é justo. Esse é do diabo. Verso 48: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Cara, você está vendo isso? Meu Deus do céu. Você entendeu qual foi a reação dos gentios quando eles ouviram o evangelho? Eles ficaram muito felizes. Eles entenderam a graça, eles entenderam uma coisa: a gente não merecia. É sério que a gente também pode? A gente não merecia. Deus estava formando um missionário aqui. Deus estava discernindo o chamado de Paulo. Paulo estava entendendo aqui. Ele ainda não tinha entendido. Verso 49: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. É para a gente ir embora? Estou indo.
sacudiu a poeira do pé, assim, ó. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Curiosamente, o discernimento do chamado também se deu por negação. Paulo entendeu que devia ir aos gentios precisamente porque os judeus rejeitaram a mensagem. Uma vez convictos da mensagem, não cogitaram mudar a mensagem para agradar os judeus. Pelo contrário, mudaram os rumos e o público para preservar a mensagem a quem interessava conhecer. Eu encerro fazendo duas coisas. A primeira, ainda em tempo, pedindo para a banda e para o nosso time de música que está lá fora, lá atrás, que prepararam a música Milagre para cantar agora. Eu ainda em tempo, porque eles não começaram a cantar, eu queria pedir para eles cantarem outra música que eles não estão sabendo. Eu queria que eles cantassem Alfa e Ômega. Tudo bem? Alguém avisa lá dentro? Obrigado. E eu quero ler um texto de Ellen White para encerrar para você. Atos dos Apóstolos, página 161. Olha o que Ellen White diz. A igreja cristã estava a esse tempo entrando numa fase importante. A obra de proclamar a mensagem do Evangelho entre os gentios devia agora prosseguir com vigor. E em resultado, a igreja se havia de fortalecer por um grande número de conversões. A igreja ia começar a encher de um monte de gente estranha para a igreja. Isso aqui é Ellen White que está falando, tudo bem? Não sou eu. É Ellen White, autora cristã, pioneira do adventismo, que eu considero inspirada por Deus. Os apóstolos que tinham sido designados para dirigir essa obra estariam expostos, sabe o quê? As suspeitas. Todos eles que foram pregar para o mundo helenista eram vistos pela igreja de Jerusalém com suspeitas. É duro viver sob suspeita. O tempo todo supervisionados, patrulhados, convidados a dar explicações. O tempo todo. Mas também por preconceitos. Mas também por ciúmes. Por inveja. Como é que o Paulo está conseguindo reunir uma multidão de gentil pregando, e eu estou aqui em Jerusalém pregando para meia dúzia aqui? Seus ensinos a respeito da demolição da parede de separação que estava no meio, a qual por tanto tempo separaram o mundo judaico do gentílico, haviam naturalmente de acarretar-lhes a acusação de heresia. Eles iam começar a se chamar de herege, porque eles iam começar a pregar assim, a gente tem que derrubar o muro, a igreja não é para fazer muro, a igreja não existe para ser um cercadinho dos santos salvos, protegidos do mundo, até que Jesus volte, não! A igreja é para construir pontes com o mundo, não muros, para invadir esse mundo e para salvar o máximo de pessoas possível. Esse lugar não é uma arca de Noé, para a gente ficar aqui salvo, protegido, enquanto está todo mundo morrendo lá fora, não! É para derrubar o muro. É para ser para todo mundo. É para escancarar as portas. Mas quem pregasse isso, que Ellen White está pregando, ia ser chamado de herege. E sua autoridade como ministro do Evangelho seria posta em dúvida por muitos judeus zelosos e crentes. Esses são os problemas. É os crentes zelosos, esses aqui. Ellen White está dizendo, não sou eu. Não há dúvidas, né? Depois de chegar em casa e ler, se tiver com suspeita de que eu estou lendo alguma coisa que não é. Página 163, Atos dos Apóstolos. Eu estou lendo ipsis literis. Deus previu as dificuldades que seus servos seriam chamados a enfrentar. E para que sua obra estivesse acima de acusação, instruiu a igreja, mediante revelação, a separá-los publicamente para a obra do ministério. Sua ordenação era um reconhecimento público de sua divina designação para levar aos gentios as boas novas do Evangelho. Deus seja louvado por Paulo, Barnabé, Saulo, Tito, Timóteo, que mesmo acusados pela igreja zelosa como mais liberais, foi graças a estes que o Evangelho chegou para mim e para você. Cristo Jesus está prestes a voltar. E Ele quer levar mais gente
Porque na casa dele tem muitas moradas. Tem mais moradas do que bancos nessa igreja. Cabe mais gente lá do que em todas as igrejas que existem no mundo. Então tem alguma coisa errada se cabe gente lá que não cabe aqui. Precisa caber mais gente aqui. Mais tipo de gente aqui. Mas graças a Deus que é por Ele, para Ele, com Ele. Não é com a gente. Não é sobre a gente. Não é sobre as nossas capacidades. Não é sobre as nossas condições. Não é sobre os nossos talentos. Não é sobre as nossas expertises. Não é nem sobre o nosso chamado. É sobre Ele. E Ele cumprirá a sua vontade através de nós ou a despeito de nós. Você pode cantar junto essa música? A gente pode ficar em pé? Ora venha, Senhor Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Ó fé, ó
conosco. Muito obrigado porque nós pudemos sentir a Tua presença. Senhor, oferece a Tua presença a nós, de maneira a gente não querer sair dela. Senhor, se a gente precisa pedir por isso, a gente está pedindo. Nos dá a Tua graça de um dia a gente, em comunhão como igreja, estarmos aqui sentindo a Tua presença e não querermos ir embora. Que a gente fique aqui louvando o Teu nome, estudando a Tua palavra, louvando o Teu nome, estudando a Tua palavra, não porque fazia parte da nossa agenda fazer uma vigília, mas porque fazia parte da agenda do Teu Espírito. Um dia, quem sabe, a gente possa viver isso. Mas enquanto isso não acontece, que a presença do Teu Espírito seja real na nossa vida, ao irmos para as nossas casas agora. Que a certeza e a segurança de que aquela tumba está vazia, de que Cristo Jesus ressuscitou, de que Ele ascendeu ao céu, e de que em breve irá voltar, aqueça o nosso coração. E que através de nós, esse Evangelho de Cristo Jesus possa chegar e alcançar toda a gente. É o que a gente pede por Jesus, amém.